Por que a montanha tem a ver com desafios? Falar agora sobre o significado da lâmina 21 a montanha ligado a desafio. Segundo os estudantes e oraculistas, até mesmo alguns oraculistas que já fizeram algumas publicações em seus livros, dizem que a montanha tem a ver com um grande desafio por causa da sua escalada até o topo, que é um grande desafio, né? Ou inimigos poderosos. Bom, eu vou passar agora o meu ponto de vista sobre a lâmina 21 ligada aos desafios, que para mim tem a ver com pessoas que vão aglomerando, pessoas e situações que vão aglomerando e formando multidões que tomam o tamanho de um gigante. Então a montanha, para mim, tem a ver com isso aí. E esse gigante fica mais ameaçador. Esse é o gigante, né? Aquela multidão contra você. Quando você sente que está todo mundo se voltando contra você. E um exemplo muito básico disso, e realista também, é o que acontece hoje em dia nas redes sociais, né? Quando multidões acabam se voltando contra uma única pessoa, cancelando a pessoa. Multidões se voltam contra uma única pessoa por divergência de opiniões, né? Se você não dá o braço a torcer, se você não fica de acordo com a opinião deles, né? Dentro do senso comum ali, você é banido, você é cancelado, você é tipo como se você fosse discriminado, né? Excluído. Para sempre daquilo ali. Então, há sempre um preço a pagar aí com a montanha quando ela sai por causa disso, porque essa multidão com essas atitudes desencadeiam consequências mais graves, mais sérias, né? Então sempre há um preço a pagar. Agora, a montanha, ela mostra que as coisas começam, né, a se desencadear com pessoas influentes ou por causa de alguma situação mais séria. Mas, de qualquer forma, sempre parte aí de uma pessoa influente trazendo todas as outras, né? Por trás dos bastidores, essa pessoa tem contatos e acaba trazendo aquela multidão toda para te atacar. Acaba trazendo todo mundo, aglomerando esse gigante que toma uma proporção bem maior e mais ameaçadora. E gera esse grande desafio aí, porque o teu desafio é lidar com esse gigante, com essa multidão, com essas pessoas. O teu desafio vai ser esse, em relação à montanha, né? Agora, vamos supor que você tire essa lâmina e não se trate de fato dessa situação específica, né? Agora já falei aqui qual o significado de desafio, que eu tenho o meu ponto de vista separado, né, da opinião de outros oraculistas, eu já coloquei aqui e expliquei por quê, né? Eu expliquei por quê. Agora, em relação a uma consulta que você esteja fazendo aí para uma cliente sua, um cliente seu, então, de repente, você tira a carta da montanha e a pessoa não tem nada a ver com essas questões aí. A montanha, ela tem a ver com pessoas que vão tomando, né, partido ali da outra com a qual você tem essa rixa, essa desavença. E essas pessoas, ainda que não sejam multidões, né, elas têm pelo menos um contato fortíssimo para te derrubar. Pelo menos um contato tem. Então, nem sempre tem a ver com multidões, mas aquele contato ali, sim, aquele contato ali pode te derrubar como se fosse... como se valesse por uma multidão, né? Então tem uma pessoa mais, digamos assim, com mais recursos, com recursos avançados em mãos, que pode
acabar assim tranquilamente com você, numa posição de inimigo, né? Uma posição de pessoa que está ali para te devastar. Porque a montanha, quando ela está em oposição a você, trata-se disso, mas quando ela está a teu favor, aí muda da água para o vinho a interpretação, né? Da água para o vinho. Então, ao invés de te botarem para baixo, vão te botar lá em cima, no topo do Everest. Então, tem aquela questão do efeito rebote, né? Tem a montanha na situação, a montanha no positivo e a montanha no negativo. Depende da forma como você está sendo analisado. E a montanha na situação tem a ver com isso aí, que eu acabei de falar aqui. No positivo, ela já toma uma proporção mais esmagadora em relação a seus inimigos, né? Pode ser alguma pessoa que está ali ao teu lado contra inimigos. No negativo já seria uma coisa mais devastadora, né? Bem mais, não só dentro do país, mas fora também, até pode se tratar também disso, porque a montanha tem a ver com os países, ela também separa a fronteira entre os territórios. Então tudo tem que ser analisado, depende do contexto, depende da situação, para você poder dar ali uma interpretação direcionada ao assunto específico. E eu estou colocando aqui alguns exemplos assim, por alto, entendeu? Mas eu já passei os meus significados em relação ao meu ponto de vista sobre a lâmina 21. Para mim tem a ver com isso aí. Agora, essa questão da escalada ao topo, isso é fora do comum, né? Fora do comum, porque quem escala até o topo da montanha são só alpinistas que fazem curso para isso. Pessoas comuns não vão se aventurar para fazer isso. Nem de helicóptero, porque lá em cima a temperatura cai, você acaba perdendo a pressão, o ar, né? Então, isso é um pouco fora do comum, você pensar que a montanha é um grande desafio por causa dessa escalada. Enfim, eu não concordo com isso por causa disso, né? Porque não é algo comum para todo mundo, né? Porque se você está interpretando essa lâmina em relação à realidade, ao contexto da realidade dela, as pessoas comuns estão fora, né? Então, escalar uma montanha é só para pessoas que realmente têm curso, capacitação profissional e uma tendência, né, de se inclinar mais para essa área de esportes, de desafios em relação a isso, porque então, seguindo esse exemplo aí de linha de raciocínio de alguns autores, eu só posso chegar à seguinte conclusão: se vocês acham que a montanha tem a ver com um grande desafio por causa da escalada até o topo, então vai ficar bastante restringido esse desafio, porque não é qualquer pessoa que vai aceitar esse desafio, não. É somente aquelas pessoas que têm uma inclinação, né, para aventura, para adrenalina, né? Somente as pessoas com curso, com preparo, com muita coragem também, porque existem vários riscos lá em cima, né? Com aves, com deslizamento, aquelas aves de rapina que passam, altitude, né? Então tem várias questões envolvendo isso aí. Se a gente for realmente parar para sentar, conversar, analisar friamente a realidade, né? Eu vou chegar a essa conclusão aí. Então, a maioria das pessoas iria desistir rapidamente de um desafio desse aí. Rapidamente. Por isso que a montanha ela tem que ser analisada cautelosamente dentro da mesa real ou fora, nas perguntas avulsas, né? Porque o sentido de realidade que ela tem não bate, muitas vezes não bate com o que o oraculista está falando. E é daí que surgem os erros de interpretação. Então, todas as lâminas elas devem ser
estudadas mais a fundo, pesquisadas mais a fundo, dentro da realidade em que elas estão inseridas. E dentro da realidade que elas estão inseridas, mas também envolvem a gente, né? Porque se a gente está interpretando para a gente tem que estar inserido dentro dessa realidade aí, entendeu? Então não é para fantasiar, para ficar de achismo nas interpretações, para ficar achando isso, tem que ter certeza. Porque senão vai haver uma linha de raciocínio equivocada, propagando aí, desencadeando erros de interpretação e fazendo com que os alunos peguem aquilo ali, aquele erro, e reproduzam, né? Comecem a reproduzir em suas leituras e continuar no erro, né?